Bom dia, irmãos. Bom dia. Ficou para eu passar aos irmãos sobre os livros das crônicas. Antes eu vou corrigir um pequeno erro ali. Onde está 325, é 425. Tá? O livro das crônicas, ele, na Bíblia hebraica, ele é um livro só. Ele não está dividido em dois livros. Então, eu vou seguir mais ou menos esse método, né? Constando os dois livros em um só. A palavra-chave do livro é: o justo é abençoado. Vamos lá. Esses papeizinhos são minha briga. Este livro foi o livro das crônicas, ou os livros das crônicas, foi escrito pelo sacerdote Esdras. Foi pós-cativeiro. Ele faz uma repetição da história de 2 Samuel. Autoria. Por que é dado o nome de crônicas? E por que é dado o nome a Esdras como escritor do livro? Tá? Porque na Bíblia hebraica está que Esdras é o autor de crônicas. Tá? E na Bíblia hebraica, crônicas não vem logo após reis. Na Bíblia hebraica, crônicas vem no final dos profetas. Acabou os profetas, é o livro de crônicas, um volume só. Crônicas é um nome cristão dado a estes livros por Jerônimo, no 4º século da era cristã. Sugere fazer um registro cronológico da história sagrada. Os dois volumes formam um volume no cânon hebraico. E tem no cânon hebraico o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Os tradutores gregos denominaram-nos paraleipomena, ou seja, coisas... Posso pronunciar a palavra? Pode. Paraleipômenos. Paraleipômenos. Usado. Me permite só um pouquinho. Antigamente tinha algumas Bíblias, algumas traduções antigas, que não estavam ali nas crônicas. Primeiro paraleipômenos, quando eu era criança, tinha a Bíblia em casa. Primeiro paraleipômenos, segundo paraleipômenos. Não era crônica, não tinha livro das crônicas. Depois que a Bíblia passou a trazer em português crônicas, paraleipômenos, porque ele quis dizer obrigado, mas essa mudança foi legal. Obrigado. Coisas esquecidas, considerando-os um suplemento aos livros de Samuel e Reis. O objetivo do livro, ou dos livros, apresentar de maneira sucinta toda a história sob a perspectiva divina. Nessa retomada da história, o cronista dá ênfase aos levitas na adoração, no templo, nas bênçãos do arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o povo e cumprir suas promessas, se esse povo correspondesse.
livro tem um cenário histórico. O livro tem um cenário histórico. Os livros das crônicas foram escritos após a volta do exílio, a fim de proporcionar um fundo teocrático para as exortações de Esdras e Neemias. Os acontecimentos ou cronologia dos livros abrangem toda a história do Antigo Testamento. O alcance é maior do que qualquer outro livro da Bíblia, desde Gênesis até Malaquias. Cenário religioso. A estagnação religiosa é evidente em todos os livros pós-exílios, no caso Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estavam esperando que o Senhor instituísse rapidamente o reino messiânico e logo após o retorno deles à pátria. Cenário político. Judá já não era uma monarquia, e sim um pequeno grupo de exilados que tinham voltado da Babilônia sob vassalagem do Império Persa. Mas os judeus não deixaram de exercer influência sobre o Império nessa época. Daniel, Esther, Mordecai, Esdras são exemplos de grande influência a favor dos judeus. Objetivo dos livros: apresentar de maneira sucinta toda a história sob a perspectiva divina. Nessa retomada da história, o cronista dá ênfase aos levitas na adoração no templo, nas bênçãos do arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o povo e cumprir suas promessas se esse povo correspondesse. Bem, aqui nós vemos as 12 tribos unidas. Essas tribos foram unidas até o final do reinado de Salomão. Aí Salomão, não querendo contrariar as suas mulheres, as suas princesas ou as suas estrangeiras, ele começou a construir lugares de adoração conforme os deuses das mulheres que ele tinha. O primeiro templo a ser construído é para a esposa dele, a egípcia. Então, Salomão se desvia do caminho de Deus e, infelizmente, ele se perde na idolatria. Os irmãos receberam um esboço dos reis. Voltem a página um pouquinho. Aí está os reis tanto de Israel como de Judá. Esses reis, eles foram até o cativeiro babilônico. Nós podemos ver aí que existe 3
reis que sobressaíram: Saul, Davi e Salomão. O que está com o quadradinho em branco é aquele que seguiu ao Senhor, obedeceu ao Senhor até o fim. Os irmãos vão encontrar do lado o nome do rei e um positivo, um mais ou menos e um negativo. Aí dá para os irmãos contar quantos reis foram fiéis a Deus. Na coluna de Judá, no máximo uns 4 ou 5 reis foram fiéis ao Senhor. Vamos lá, genealogia das crônicas. Eu vou abordar um pouquinho a genealogia segundo está no primeiro livro das crônicas. Genealogias, a boca começou a secar. Genealogias importantes do reino de Davi. Genealogia da nação de Israel. Tem a primitiva, que vai de Adão até Abraão. Tem o período patriarcal, que vai de Abraão até Jacó. A linhagem de Davi no capítulo 2. A descendência de Davi no capítulo 3. A genealogia das tribos colaterais, que vai do capítulo 4 ao capítulo 9. Tribos meridionais de Simeão, capítulo 4. Tribos orientais da Transjordânia, está no capítulo 5. Tribo sacerdotal de Levi, está no capítulo 6. Pontos culminantes do reinado de Davi. Com a morte de Saul, Davi sobe ao trono. E ainda o reino está unificado. Davi sobe ao trono, capítulo 10 a 12, termina o reino independente de Saul, capítulo 10, principia o reino teocrático de Davi, capítulo 11 e 12. Davi traz de volta a arca para Jerusalém. E aí, lá no capítulo 13, o modo incorreto de trazer a arca. Deus havia prescrito para eles que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Davi não fez assim. Davi pegou uma carroça nova, colocou a arca em cima e foram levando a arca, cantando, fazendo festa e levando a arca. Só que no caminho encontraram pedras, e essas pedras fez com que a arca inclinasse, a carroça inclinasse. Esqueci o nome dele agora. Uzá. Aí Uzá foi tentar segurar a arca. Ele morreu instantaneamente. Aí Davi, ele viu que não era daquele jeito que se levava a arca. O modo certo de derrotar os filisteus, isso está no capítulo 14. O modo certo de trazer a
arca. Desta vez, Davi chamou os levitas e eles trouxeram a arca nos ombros, porque ela devia ser carregada nos ombros dos levitas. Davi recebe a aliança real, a aliança do trono eterno de Davi, capítulo 17. Conquista de Davi devido a ameaças externas, está no capítulo 18 a 20. Conquista de Davi, Davi faz preparativos para a construção do templo. Comprar o local para o templo, provisão do material de construção, instrução para os ministros do templo, organização dos oficiais de Estado. Davi começa a organizar a nação, partindo do religioso, passando pelo militar e assim por diante. Encargos finais para a construção do templo. Isso está no capítulo 29 e 28 do primeiro livro das Crônicas. Esboço do segundo livro das Crônicas. Reinado de Salomão. ênfase na construção do templo. Se o primeiro livro das Crônicas dá uma ênfase em cima de Davi, o livro de 2 Crônicas vai dar ênfase a Salomão. Salomão pede ao Senhor sabedoria. Isso está no capítulo 1. Adoração está no capítulo 1, de 1 a 6. Salomão pede sabedoria a Deus, do capítulo 7 ao 11. Ele recebe tanto sabedoria, tanto conhecimento, e recebe também de Deus riquezas. Salomão constrói o templo para o Senhor, capítulo 2, de 2 a 5. Compra de material para a construção do templo, projeto de construção, os utensílios que serão usados, a transferência da arca também, oração pedindo misericórdia de Deus. Isso está no capítulo 6. Promessa de misericórdia mediante arrependimento. Está no capítulo 7. Salomão obtém do Senhor sucesso pessoal. Capítulo 8 e 9. Sucesso em diversos projetos. Capítulo 8. Sucesso na constatação pela rainha de Sabá, capítulo 9. Sucesso nas riquezas, também está no capítulo 9. Agora, irmãos, o grande erro de Salomão em toda a sua trajetória foi na velhice. Ele estava velho, ele não queria contrariar as suas mulheres, e elas o levaram para a idolatria. Eu vou citar alguns exemplos que diz o seguinte: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração,
Porque sucedeu que, no tempo da velhice, Salomão perverteu o seu coração a seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi. É interessante notar que Davi, por mais que, digamos, ele sempre consultou ao Senhor em toda e qualquer decisão que ele ia tomar. Se ele ia fazer uma guerra contra os filisteus, ele consultava o Senhor. Digamos assim, a grosso modo, o único grande erro de Davi foi o caso de Betseba. Esse foi o grande erro de Davi, e ele pagou caro por isso. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, em seguimento a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou a seguir o Senhor, como Davi seu pai. Se os irmãos forem olhar nessa folhinha, vão ver que Salomão, começa bem claro, e aí vai ficando escuro até ficar negro o reinado de Salomão. Bem, Salomão morre e ele tem um filho chamado Roboão, a quem ele constitui rei sobre Israel. Mas o profeta Aías disse a Salomão que, por ele ter feito essas abominações diante do Senhor, ele não teria mais as 12 tribos. As 12 tribos seriam divididas entre Roboão e Jeroboão I. Quando Salomão fica sabendo disso, ele tenta matar Jeroboão I. Jeroboão foge para o Egito e lá ele fica até a morte do rei Salomão. Aí, morrendo o rei Salomão, Jeroboão vem para Israel, mas ele vem no sentido de manter o reino unido. Porém, Deus já havia predito que o reino seria dividido. Uma parte para Jeroboão I e outra parte para Roboão. E aí, nós vamos ver o reino dividido. Nós vemos aí, Reino do Norte, com 10 tribos, Israel, a capital Samaria, e vemos o Reino do Sul, em vermelho, cuja capital era Jerusalém. Propósito do livro ou dos livros. Os livros das crônicas foi dirigido aos exilados que retornavam do cativeiro, para mostrar-lhes o passado de seu povo sob a perspectiva do agir de Deus, com vistas a encorajá-los e também lembrá-los
de que precisavam ser fiéis à aliança, a fim de que, como povo de Deus, voltassem a experimentar as glórias do dia de Javi. Continuando com os propósitos. Assim, iniciando com a apresentação da genealogia do grande rei de Israel, primeiro livro das Crônicas mostra-nos o significado espiritual do reinado de Davi e suas consequências, quer dizer, a esperança messiânica. O primeiro livro e o segundo livro das Crônicas traz um foco diferente da história do povo de Deus após a experiência do cativeiro. A história sob a perspectiva da ação de Deus, a história sob a perspectiva da ação de Deus. Como você enxerga isto? Cronologia bíblica, o conteúdo do livro. Os livros das Crônicas ocupam o último lugar na sequência dos livros da Bíblia hebraica. Assim, as genealogias apresentadas no início do primeiro livro das Crônicas são como um preâmbulo à genealogia do Senhor Jesus, o Messias, apresentada no primeiro capítulo de Mateus. É interessante, as genealogias eram muito importantes para o povo de Israel. Então, nós vamos encontrar, mesmo nos livros das Crônicas, nós vamos encontrar momentos que traçam uma genealogia. Para cada coisa, uma genealogia. E assim, também, em Mateus, vem uma genealogia, desde Adão. Conteúdo dos livros. O culto no Antigo Testamento. Único Senhor. No tempo que nós vivemos, os irmãos podem achar até um absurdo, mas o que acontece é o seguinte: muita gente crê em Deus, crê em Jesus, mas não deixa o seu horóscopo de lado. Tem que ler o seu horóscopo para ver o que está reservado para aquela pessoa naquele dia. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já encontrei, eu já perguntei para pessoas o que elas achavam do horóscopo, e, digamos, a pessoa ou as pessoas disseram: eu leio. Para quê? Para quê? Eu já trabalhei uma vez numa empresa que ela imprimia um jornalzinho, e nesse jornalzinho vinha sempre o horóscopo. E às vezes colocava-se qualquer um. Então não é algo que deva ser creditado alguma coisa.
Nos dois livros das crônicas, encontramos a descrição de todo o aparato ligado à adoração nos dias do Antigo ou Velho Testamento. Neles, encontramos o templo, encontramos os sacerdotes, encontramos levitas, encontramos cantores, encontramos rituais e também ensino de que a idolatria deve ser detestada. Deus não suporta a idolatria. Ele é Deus único. Fora dele não há outros deuses. Ele é único. Ele não troca a sua glória com ninguém. Só a verdadeira adoração, só há verdadeira adoração se o Senhor for tido como único. Como está lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, e este meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Fica bem claro em ambos os livros que a prosperidade da nação israelita estava ligada à fidelidade ao único Deus que pode ser adorado. E sua desgraça está no desprezo ao Deus único. Agora, algo que me chamou a atenção. Por que repetição? Porque os livros das crônicas é praticamente uma repetição do segundo livro de Samuel. Primeiro livro das crônicas é praticamente uma repetição de Samuel, de segundo livro de Samuel. Por que então lê-lo? Será bom, antes de mais nada, que o fato de algo ser repetido na Bíblia denota a sua importância. Os irmãos leram toda a genealogia que está na Bíblia, que está no primeiro livro das crônicas. São 9 capítulos de genealogias e mais algumas no decorrer do livro, né? Mas eu não sei, eu fui lendo, onde é que vai acabar a genealogia, né? Mas isso foi bom, porque o povo iria ficar ciente de que a palavra de Deus, mesmo ela sendo repetida, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. Negá-la ou pular a genealogia, nós perdemos boa parte da história do povo de Deus, do povo de Israel na época. Será, portanto, no mínimo, uma atitude inteligente o fato de não negligenciarmos a leitura e estudo deste livro. Isso pode ser comprovado em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Isso pode ser comparado com Filipenses capítulo 3, versículo 1. Mostram-nos o valor da repetição quando se trata das coisas de Deus. Por que ler a genealogia?
9 capítulos de genealogia. É uma coisa bem cansativa. Para que isso? Uma das razões mais preciosas é para lermos e estudarmos as genealogias da Bíblia, que está no fato de que elas mostram-nos o Senhor em ação, escolhendo e preservando um povo para si. Elas são uma prova maravilhosa da fidelidade de Deus à sua aliança. O povo e os governantes eram sempre, vamos dizer, 99%, eles eram idólatras. Eles andavam segundo o seu desejo, segundo o seu querer, e ignoravam a Deus nesse ponto. Uma das razões mais preciosas para lermos e estudarmos genealogias na Bíblia está no fato de que elas mostram-nos o Senhor em ação, escolhendo e preservando um povo para si. Elas nos mostram elas nos mostram uma prova maravilhosa da fidelidade de Deus à sua aliança. Nesse caso específico, as genealogias servem para mostrar-nos a semente eleita, da qual viria o Messias séculos depois. Também nos serve como ensino. Todas as famílias são iguais. Aqui eu vou colocar entre aspas. Outro belo ensino que podemos tirar estudando genealogias, no fundo, todas as famílias da terra são iguais. Iguais no que sentido? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Em todas as famílias, isso no geral, há pessoas dignas, pessoas indignas e pessoas muito especiais. Tomemos como exemplo a família de Judá, da qual descende o Senhor Jesus, capítulo 2, trata-se da família ou tribo em toda a Bíblia. Nela encontramos o filho mais velho de Judá, foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Nós temos também Onã, irmão de que se recusa obstinadamente a sujeitar-se a um princípio bíblico da época, o levirato, por meio do qual cabia suscitar um filho a Tamar para manter vivo o nome de seu irmão falecido. Isso nos mostra Gênesis capítulo 38, de 8 a 10. Eu não sei pecado. E temos mais. Temos o próprio Judá prostituindo-se e caindo numa armadilha. Temos também Acã, perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Lições espirituais do livro. Por outro lado, encontramos Etã, Emã, Calcol e Dara. Notemos que quando o Espírito Santo quis exaltar a sabedoria de Salomão, tomou estes 4 homens como base, como exemplo, dizendo que Salomão
ainda era mais sábio do que eles. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31. E Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Encontramos Naasson, que foi príncipe dos filhos de Judá, e claro, Davi, o grande expoente da família, figura do Messias que viria mais tarde. Assim, até os melhores expoentes de suas famílias não passavam de pecadores, carentes da graça de Deus e misericórdia do Senhor. Não há lugar para o chamado orgulho de família no reino de Deus. Outra coisa, irmãos, é que neste mundo corremos o risco de sermos mal interpretados. No capítulo 19, há uma lição muito interessante que faremos bem em aprender. Nossas melhores e mais puras intenções poderão ser mal interpretadas. Davi desejava demonstrar a sua bondade e consideração a Hanum ou Anum, filho do recentemente falecido Naas. Todavia, seu gesto foi mal interpretado pelos conselheiros de Hanum, gerando grande dissabor. Guardemos deste episódio uma outra lição. Devemos tomar cuidado com os conselhos que recebemos. Nem sempre eles são bons. Pudera eles fossem bons. Estou caminhando para o final. O templo, o zelo do culto de Deus. Tem pessoas que pensam que Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus quer o nosso melhor. E se não for o nosso melhor, é uma perda de tempo dedicá-lo a Deus. Deus quer ser único e quer o nosso melhor. Crônicas encerra com os preparativos para a construção e ordem do templo, do culto ao Deus de Israel. Encontramos aqui uma descrição de todo o aparato ligado à adoração nos dias do Antigo Testamento ou Velho Testamento. Neles encontramos o templo, sacerdotes, levitas, cantores, rituais e também o ensino de que, outra vez, a idolatria deve ser detestada. Só há verdadeira adoração se Deus for tido como único. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem. Davi morre depois de cumprir a sua missão e escolhe Salomão para reinar em seu lugar. A bênção de encaminhar bem os nossos filhos. Se depender de nós, nós devemos encaminhar os nossos filhos da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que quando eles crescerem, eles seguirão
o nosso ensinamento. Os livros das crônicas mostram isso. Davi elegeu o rei Salomão. Salomão, no fim, se desvia de Deus, embora fosse ou tivesse sido o homem mais sábio, de maior conhecimento que já existiu neste mundo. Mas Salomão, em determinado ponto, ele cai, ele se afunda. E Deus decide dividir o reino. E aí Salomão coloca Roboão, seu filho. E aí Roboão, ele quer ser rei em todo Israel. E aí o povo de Israel vai até Roboão, junto com Jeroboão, eles vão e pedem que Roboão alivie a carga, vou dizer, a carga tributária sobre as tribos de Israel. Roboão consultou os anciãos, e os anciãos falaram para Roboão que ele deveria aceitar isso, que seria bom. Mas Roboão, sendo jovem, ele foi pedir conselho para os amigos mais chegados, os amigos de infância. E esses amigos de infância disseram para ele: não, se teu pai foi pesado, ser pesado mais ainda. E nisso houve o declínio de Israel. Israel no norte, 10 tribos, e Judá no sul, 2 tribos. Outra coisa, meus queridos, é buscar o Senhor. É claro, é visível, é patente que os livros das crônicas nos mostram que em todas as coisas devemos buscar o Senhor. Essa admoestação ocorre com frequência em salmos e profetas. Não é usado nos livros históricos de Samuel e Reis, porém é enfatizado 11 vezes em crônicas. É enfatizado grandemente em crônicas. Aqui eu trouxe isso devido à queda de Salomão e dos que vieram a seguir depois deles. Os livros das crônicas enfatizam o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade. Em época de prosperidade, nós podemos colocar Deus de lado, porque nós estamos nos dando muito bem. Mas há um grande erro aí. A prosperidade, em vez de ser bênção, acaba sendo maldição e a nossa perdição. Os livros de crônicas enfatizam o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade e poder. Observa-se tal coisa no declínio de Roboão, Asa, Josafá, Jeroboão, Amazias, Uzias e Ezequias.
E para terminar, genealogias como as das crônicas podem até parecer secas para nós, mas elas nos lembram que Deus conhece cada um dos seus filhos pessoalmente, até mesmo o número de cabelos de nossa cabeça, apesar que o meu já está ficando bem ralinho, né? Podemos ter conforto no fato de que o que somos e o que fazemos é gravado para sempre na mente de Deus. Se nós pertencemos a Cristo, nossos nomes estão gravados para sempre no livro da vida do Cordeiro. Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. Nós podemos ver, meus irmãos, que em todos os momentos Deus se manteve fiel ao povo. Quem quebrou as alianças foram os povos. Foi o povo de Israel. Nos livros das crônicas vemos o cumprimento da promessa de Deus a Davi, quando ele é coroado rei sobre todo Israel. Primeiro livro das crônicas, capítulo 11, de 1 a 3. Podemos ter certeza de que suas promessas para nós serão cumpridas também. Ele prometeu bênçãos para aqueles que são seus seguidores, que se aproximam de Cristo em arrependimento e que obedecem a sua palavra. A obediência traz bênção, enquanto que a desobediência traz julgamento. Os livros das crônicas, bem como primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, é uma crônica do padrão do pecado, arrependimento, perdão e restauração da nação de Israel. Da mesma forma, Deus é paciente para conosco e perdoa os nossos pecados quando nos aproximamos dele em verdadeiro arrependimento. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Podemos ter conforto no fato de que ele ouve a nossa oração de tristeza, perdoa os nossos pecados, restaura a comunhão com ele e nos coloca no caminho de júbilo. Irmãos, tem 3 perguntinhas básicas no livro das crônicas, que os irmãos depois podem discutir nas classes. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe.